A Bíblia nos ensina que há tempo de calar e tempo de falar. Mas será que sabemos distinguir esses momentos? Você já sentiu que algumas áreas da sua vida parecem não fluir como gostaria? Como se, por mais que se esforçasse, sempre houvesse obstáculos no caminho? E se eu te dissesse que muitas vezes isso acontece porque falamos demais sobre coisas que deveriam ser guardadas em silêncio? Muitas dificuldades que enfrentamos poderiam ser evitadas se soubéssemos guardar certos aspectos da nossa vida em silêncio. Algumas palavras, quando ditas fora do tempo, podem gerar inveja, quebrar relacionamentos e até impedir que os planos de Deus se realizem em nossa vida. Hoje, você vai descobrir 7 coisas que, segundo a sabedoria bíblica e espiritual, devemos proteger com discrição. E ao final desse vídeo, talvez você perceba que o silêncio pode ser uma das maiores forças que alguém pode ter. Prepare-se, pois esta mensagem pode mudar sua forma de pensar e agir para sempre. E antes de mergulhar nessa reflexão, se inscreva no canal para não perder as mensagens que podem transformar sua caminhada espiritual. Vamos começar. Me lembro de uma história de um jovem que buscava paz, mas parecia nunca encontrá-la. Em uma pequena vila, onde as manhãs eram calmas e os ventos sopravam entre as árvores antigas, vivia um sábio ancião. Ele era conhecido por sua serenidade e por oferecer conselhos que transformam vidas. Seu olhar transmitia uma paz rara e seu silêncio parecia conter mais respostas do que muitas palavras. Certo dia, um jovem inquieto e falante chegou até ele. O rapaz era conhecido por sua necessidade de contar tudo a todos, seus sonhos, suas frustrações, os segredos que lhe confiavam e até mesmo os planos que mal haviam começado a tomar forma. Ele falava sem parar, mas no fundo sentia um vazio. "Mestre, por que sinto que minha vida não flui?" perguntou o jovem. "Parece que quanto mais falo, mais dificuldades encontro, como se algo estivesse sempre bloqueando meu caminho." O sábio observou por um instante, sorriu levemente e respondeu: "Se deseja respostas, aceite um desafio. Fique 7 dias em silêncio. Durante esse tempo, a cada amanhecer, eu lhe ensinarei algo essencial para a sua jornada." O jovem hesitou, mas curioso, aceitou o desafio. Ele não sabia, mas aqueles 7 dias mudariam sua vida para sempre. O primeiro dia, os segredos dos outros. Ao nascer do sol, o sábio se aproximou e disse: "O primeiro ensinamento é este: nunca revele os segredos que lhe são confiados." O jovem franziu a testa. "Mas, mestre, o que há de errado em compartilhar algo que ouvi?" O sábio respondeu calmamente: "Os segredos são como chaves. Quando alguém lhe entrega uma chave, confia que você não abrirá uma porta que não lhe pertence." O jovem ficou em silêncio, refletindo. Ele se lembrou de quantas vezes compartilhou confidências de amigos e colegas sem perceber o peso de suas palavras. A Bíblia nos ensina em Provérbios 11:13: "Quem fala demais trai a confiança, mas quem é digno de confiança sabe guardar um segredo." Trair a confiança de alguém pode quebrar laços que jamais serão restaurados. O jovem entendeu que ser uma pessoa confiável era mais valioso do que parecer interessante. Só com esse primeiro ensinamento, eu já me lembrei de tantas situações e pessoas ao meu redor. E você? Já presenciou ou viveu algo parecido? Escreva aqui nos comentários. Então chegou o segundo segredo: seus planos pessoais. Na manhã seguinte, o sábio disse: "Não revele seus planos antes da hora. Nem todos desejarão seu sucesso, e algumas palavras podem atrair obstáculos desnecessários." O jovem pensou: "Mas, mestre, se eu contar apenas para pessoas boas, como amigos ou familiares, isso ainda pode me prejudicar." O sábio sorriu e respondeu: "Mesmo que seja para alguém de confiança, compartilhar um plano coloca sobre você um peso extra. Agora, você sabe que outra pessoa sabe. E se as coisas não saírem como esperado? E se você falhar?
Essa dúvida pode se transformar em medo e insegurança, tornando seu caminho ainda mais difícil. O jovem refletiu. Quantas vezes ele havia contado um projeto empolgado e depois sentiu-se preso pela necessidade de provar para os outros que daria certo. E também lembrou-se de quantas vezes contou seus sonhos, apenas para ser desencorajado ou ver suas ideias serem copiadas por outros. A Bíblia nos ensina em Eclesiastes 3:7. Há tempo de calar e tempo de falar. Guardar os sonhos em silêncio permite que eles cresçam sob a proteção de Deus, sem a interferência de vozes que possam desviá-lo do caminho. Você já contou um plano ou sonho para alguém e depois sentiu que isso te colocou mais pressão? Ou talvez tenha até desistido por medo de não dar certo? No terceiro dia, o jovem encontrou o sábio sentado sob uma árvore, contemplando o nascer do sol. Ao se aproximar, ouviu as palavras do mestre. Hoje, você aprenderá algo essencial para sua paz interior. Evite espalhar suas insatisfações. Reclamar não resolve os problemas, apenas os fortalece. O jovem franziu a testa. Mas, mestre, quando algo me incomoda, preciso falar sobre isso. O sábio olhou para ele com serenidade. E quando você fala, o que acontece? Seus problemas se resolvem ou parecem crescer ainda mais? O jovem refletiu e percebeu que, na maioria das vezes, suas reclamações não mudavam nada. Apenas o faziam sentir-se mais irritado e preso às dificuldades. O sábio continuou. Reclamar é como plantar uma semente de veneno em seu próprio jardim. Quanto mais você a rega, mais ela se espalha e sufoca as flores da gratidão e da alegria. O jovem começou a se lembrar das vezes em que passou o dia reclamando, do trabalho, das dificuldades financeiras, das pessoas ao seu redor, e percebeu que, ao final do dia, sentia-se ainda pior do que no começo. A Bíblia nos ensina em Filipenses 2:14, façam tudo sem queixas nem discussões. O sábio se levantou e pegou um pequeno recipiente com água suja. Se você despejar essa água na terra, as raízes das plantas irão absorver o veneno. Agora, imagine que essa água são suas palavras. Se você espalha reclamações, está envenenando seu próprio ambiente. O jovem começou a entender. E o que posso fazer em vez de reclamar? O sábio sorriu. A resposta está na gratidão e no silêncio. Quando sentir vontade de reclamar, tente agradecer pelo que já tem. E se precisar desabafar, fale primeiro com Deus. Ele é o único que pode transformar sua situação. A Bíblia também nos ensina em 1 Tessalonicenses 5:18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. O jovem decidiu tentar. Naquele dia, quando sentiu vontade de reclamar, respirou fundo e agradeceu. E para sua surpresa, algo mudou dentro dele. Ele percebeu que a gratidão transformava sua dor em aprendizado e sua frustração em fé. Você já percebeu como reclamar constantemente afeta seu humor e sua vida? Que tal fazer um teste e substituir a reclamação por gratidão? Murmurar não resolve, mas orar e agir com sabedoria pode transformar qualquer situação. O quarto dia, seus atos de bondade. Na manhã seguinte, o jovem encontrou o sábio servindo um copo de água para um viajante que passava pela vila. Mestre, o que aprenderei hoje? O sábio entregou o copo ao viajante e respondeu: hoje, você aprenderá que a bondade não precisa de aplausos. O verdadeiro bem é aquele que é feito em silêncio. O jovem se lembrou de quantas vezes ajudou alguém e logo em seguida contou para os outros. Ele fazia isso para se sentir reconhecido, mas agora começou a se perguntar: isso anulava o valor da minha ação? O sábio percebeu sua inquietação e continuou: imagine que você planta uma árvore. Se toda vez que ela cresce um pouco, você a desenterra para mostrar às pessoas suas raízes, ela nunca crescerá forte. Assim, são os atos de bondade quando feitos por reconhecimento.
A Bíblia nos ensina em Mateus 6, 3, 4. Quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que faz a direita, para que sua ajuda seja dada em segredo. E seu pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. O jovem percebeu que fazer o bem não era sobre receber elogios, mas sobre transformar vidas, inclusive a própria. O quinto dia, os defeitos dos outros. No quinto amanhecer, o sábio disse: não fale sobre os defeitos dos outros. Criticar destrói, compreender fortalece. O jovem ficou pensativo. Ele se lembrou de como gostava de apontar os erros dos outros. Às vezes, até ria das falhas alheias para se sentir melhor consigo mesmo. O sábio olhou fixamente para ele. Você já reparou como algumas pessoas estão sempre focadas nas falhas dos outros, mas nunca conseguem melhorar a própria vida? O jovem assentiu. Isso acontece porque, ao julgar os outros, desviamos nossa atenção do que realmente importa, nosso próprio crescimento. Jesus nos ensina em Mateus 7:3, por que você repara no cisco no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? O sábio continuou: sempre que você sentir vontade de criticar alguém, pare e olhe para dentro. Você também tem falhas, e Deus tem trabalhado nelas com paciência. Por que não fazer o mesmo com os outros? O jovem respirou fundo. Pela primeira vez, percebeu que seu julgamento não ajudava ninguém, nem a si mesmo. Já percebeu como algumas pessoas só falam mal dos outros, mas nunca evoluem? Você já se pegou julgando alguém e depois percebeu que também tinha suas falhas? Me conte nos comentários. O sexto dia. Seus medos pessoais. Na penúltima manhã, o sábio disse: nunca compartilhe seus medos com qualquer pessoa. Expô-los sem sabedoria pode torná-los ainda maiores. O jovem sentiu um arrepio. Ele costumava falar sobre seus medos com todos, mas isso nunca o ajudava. O sábio continuou: quando você espalha seus medos, abre espaço para que outros os alimentem, mas quando os entrega a Deus, Ele os transforma em coragem. A Bíblia nos encoraja em Isaías 41:10. Não tenha medo, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. O jovem entendeu. Seus medos não precisavam ser divulgados, precisavam ser superados. O sétimo dia, sua riqueza e posses. No último dia, o sábio ensinou: não fale sobre sua riqueza e posses. O valor de um homem não está no que ele tem, mas no que ele é. O jovem refletiu sobre como as pessoas que mais ostentavam eram muitas vezes as mais vazias. A Bíblia nos ensina em Provérbios 13:7. Há quem se faça rico e não tenha nada, e há quem se faça pobre e tenha grande riqueza. Ele compreendeu que a verdadeira riqueza não pode ser medida em bens, mas em caráter. Ao fim da semana, o jovem sentiu algo diferente. O silêncio lhe trouxe clareza, paz e sabedoria. Ele percebeu que a vida não precisa de tantas palavras, mas de mais reflexão, prudência e fé. Essas 7 lições não são apenas sobre guardar segredos, mas sobre viver com sabedoria e paz. O silêncio não é fraqueza, mas força e confiança em Deus. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe seu comentário. Qual dessas lições você mais precisa aplicar em sua vida? E não se esqueça de curtir o vídeo, pois assim você me ajuda muito a continuar postando mais conteúdos transformadores. Gratidão e até o próximo vídeo.